Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Muita saudade, estamos aqui todos vivendo esse momento juntos. Estamos distantes, mas estamos juntos, todos na mesma situação. Estamos aqui para começar este culto, amém? O pastor Diogo me pediu essa tarefa e hoje eu que estou aqui nessa tarefa, envolvido neste culto, diretamente envolvido. E eu queria, para a gente começar, que a gente pudesse orar, agradecer a Deus por todas as coisas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos, Pai, diante de Ti neste momento, Pai. Estamos, Pai, na Tua presença, Pai. Estamos, Pai, realmente nos colocando, Pai, como pessoas, como seres humanos, Pai, que se colocam diante de Ti, que dependem de Ti, que dependem do Teu amor, que dependem da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai, realmente, Pai, cuidar das nossas vidas. Reconhecemos o Teu cuidado, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos, Pai, as Tuas maravilhas, reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, Pai, quando vamos estar aqui, Pai, juntos, Pai. Juntos, Pai, não porque estamos no mesmo lugar, mas juntos, Pai, porque servimos ao mesmo Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, por sermos irmãos em Cristo, por sermos, Pai, Teus filhos queridos, Teus filhos amados. Pai, clamamos, Pai, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo mundo, Pai, por todos aqueles, Pai, que estão, Pai, de alguma forma, Pai, sofrendo, Pai, por esta pandemia. Clamamos pelo Teu cuidado, clamamos, Pai, porque sabemos, Pai, que debaixo do Teu cuidado nós podemos existir. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Bem, meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes ao que lhe pedirem. Amém, irmãos? Então, para nós começarmos o culto, a meditação de hoje, eu me senti tocado em ler esse texto e entender que nós servimos a um Deus que é bom. Independente das situações, independente das circunstâncias, a gente nunca pode se esquecer que nós servimos a um Deus bom, a um Deus que é maravilhoso. E o texto aqui de Mateus fala que esse Deus está pronto para cuidar das nossas vidas, para nos dar coisas boas. E muitas das vezes nós confundimos toda essa história de ser cristão, de depender de um Deus, e muitas das vezes nós nos tornamos pedintes, pessoas que vivem pedindo. Já que nós servimos a um Deus que é bom, o que podemos fazer? Se consideramos esse Deus que é bom e consideramos que Ele é o nosso Pai, como ser bons filhos? Deus é bom, o Pai é bom. O que é um filho bom? Será que um filho bom é aquele que vive pedindo coisas? Será que um filho bom é aquele que vive a todo instante colocando o seu coração em coisas e incomoda o Pai, pedindo coisas? A Bíblia nos fala que Deus é aquele que quer nos dar coisas boas. Ele fala que se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente procurar, a gente vai encontrar. Se a gente bater na porta, Ele vai abrir. Será que Deus é um Deus que quer sempre resolver os nossos problemas? Ou nós que somos confusos na nossa relação com Deus e muitas das vezes transformamos essa relação numa relação de alguém que pede, e a todo instante nós transformamos Deus apenas numa coisa, num bem, numa coisa que vai resolver as nossas coisas.
Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Deus é eterno. Deus é aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Como vamos viver agora essa vida? Como vamos conduzir agora esse relacionamento com Deus? O versículo 11 fala assim: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. O que você tem pedido a Deus? Nós vivemos um momento de pandemia, um momento de aperto, um momento de dificuldade, mas o que você tem pedido a Deus? Invariavelmente bom. Mesmo que as circunstâncias não sejam boas, mesmo que o momento não seja bom, mesmo que as coisas que estejam acontecendo ao nosso redor não sejam boas coisas, nós continuamos servindo a um Deus que é bom. E é assim que ele se apresenta. Deus não é um Deus que pode ser manipulado, Deus não é um Deus que pode ser conduzido pelas nossas vontades, mas assim como no Evangelho de Mateus, Jesus diz que servimos a um Pai que é bom. Como nós seremos diante desse Pai que é bom? Como filhos, nos apresentaremos diante dele de que maneira? Eu não sei se você tem filho na sua casa, mas eu que tenho experiência com filhos, bastante filhos, 3 filhos, eu sei como um filho se comporta diante de um pai. Às vezes um filho só quer um carinho, às vezes um filho só quer um abraço, às vezes um filho só quer atenção. Mas muitas das vezes um filho quer alguma coisa. E um filho pede, faz parte da relação. Agora nós como pais sabemos o que é bom para os nossos filhos. Nós sabemos o que é bom. Nem tudo que um filho pede pode ser dado a esse filho, porque se tudo que um filho pede ele conquistar, como vai ser esse ser humano? E nós, que somos pais, devemos ser mais maduros que um filho. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim para o filho. Então Deus, como Pai amoroso, Ele também sabe o que é bom para cada um de nós. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é bom, um Deus que quer cuidar de cada um de nós. Por isso Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa casa. Que nós possamos servir a esse Deus, amar a esse Deus, nos dedicarmos a um relacionamento profundo com Deus. E nessa noite, na palavra, nós vamos meditar a respeito disso. Nós vamos meditar a respeito de um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos meditar sobre isso. Porque nós servimos a um Deus bom. E como seremos bons diante desse Deus? Não bom na perfeição, mas como seremos nesse relacionamento? Como podemos nos apresentar diante de um Deus que é bom? Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus, que você possa aí na sua casa transformar esse momento realmente num momento de culto, num momento de adoração. Num momento que nós vamos louvar, num momento que vamos ler a palavra, que você possa realmente se colocar diante de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui junto com vocês para agradecer a Deus, para reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele já fez, cantar a Deus com um coração grato, amém? Mesmo estando distantes, né, a gente se faz presente aqui no coração, aqui por essa transmissão, e isso tem sido muito edificante para a nossa vida. Vamos participar com a gente desse momento de louvor aí na sua casa também e ouvir a palavra de Deus. Amém.
nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti.
direção do vento, eu sigo sua vontade. E até em pensamento, a oração é a base. E tudo que acontece coopera para o meu bem. Coopera para o meu bem. O coração tem sede, sua água é a vida. Pego em sua rede, a salvação convida. E tudo que acontece opera para o meu bem. Opera para minha força, meu abrigo, meu sucesso é Deus. Não vou desistir, vou seguir com fé. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera. Na direção do vento, eu sigo sua vontade. E até em pensamento, a oração é a base. E tudo que acontece coopera para o meu bem. Coopera para o meu bem. Seu coração tem sede, sua água é a vida. Pego em sua rede, a salvação convida. E tudo que acontece coopera para o meu bem. Coopera para meu bem. Minha força, meu abrigo, meu sucesso é Deus. Não vou desistir, vou seguir com fé. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera. O Senhor é minha luz e salvação. Venha o que vier, não tenho medo não, não. Não vou temer as coisas que deixei pra trás. Deus pode fazer muito mais. Minha força, meu abrigo, meu sucesso é Deus. Não vou desistir, não vou desistir. Vou seguir com fé. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, como é que é? Tudo coopera, então espera em Deus. Tudo coopera, então espera. Espera em Deus. Tudo coopera, então espera em Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar pelo momento da palavra. Se você puder abaixar sua cabeça agora, nesse momento, colocar o seu coração diante de Deus, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por cada louvor, por cada adoração, por cada ministração diante de Ti. Nos colocamos nesta hora agora, Pai, para meditar na Tua palavra. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é verdade. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é eterna, Pai, e que nós possamos nos conscientizar, Pai, que o Teu cuidado se revela para cada um de nós, através da palavra, Pai, da Bíblia, daquilo que o Senhor, Pai, deixou para que pudéssemos, Pai, caminhar no relacionamento contigo. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Bem, meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 24. Eu estou lendo hoje na versão que é uma versão diferente da revista
da Nova Almeida atualizada, da revista atualizada, porque essa história é uma história que, nessa versão, eu gostei da forma como ela foi contada. Então o texto de 1 Samuel capítulo 24 vai falar a respeito de dois reis que foram ungidos por Deus, Saul e Davi. Dois reis que foram ungidos por Deus, que foram escolhidos por Deus, eles foram ungidos pelo mesmo profeta Samuel, para uma função de reinar sobre Israel. Nós temos diferenças entre eles. Saul foi um rei que foi ungido porque o povo de Israel pediu um rei a Deus, pediu um rei ao profeta Samuel. No primeiro momento Samuel ficou muito triste, ficou entristecido, porque ele achou que era alguma perseguição contra ele, mas Deus fala com Samuel e fala assim: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas o povo de Israel está rejeitando a mim. Mas mesmo assim Deus cumpre a vontade do povo e direciona Samuel para ungir um rei, e escolhe Saul como rei. E durante muitas vezes eu pensei assim: poxa, mas Saul era um rei ruim, um rei mau, um rei que não obedecia à vontade de Deus, e muitas vezes a gente se esquece que ele também foi um rei ungido por Deus. Ele foi um rei que recebeu, a Bíblia fala que ele recebeu a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou dele, e naquele momento ele se tornou diferente. A Bíblia fala sobre isso. Quando as pessoas encontravam com Saul, reconheciam que ele estava diferente, porque ele havia sido ungido rei e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aí Saul, ele começou a desobedecer a Deus. Em vários momentos Saul não obedeceu aquilo que o profeta orientou. Em outros momentos ele realizou sacrifício a Deus quando não era a função dele. E aí o profeta, guiado por Deus, falou com Saul e disse para ele que ele não mais seria rei sobre Israel, que Deus já tinha separado um rei para Israel. E esse rei separado para Israel era um homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 14. Samuel se apresenta diante de Saul e diz para ele: olha, Deus já tem separado um homem segundo o coração dele para guiar Israel. E você não mais será rei sobre Israel. E aí Samuel foi direcionado por Deus à casa de Jessé, e lá, mediante Jessé e seus filhos, Deus mostra para Samuel que Davi era o escolhido, era aquele que deveria guiar o povo de Deus, aquele que deveria ser o novo rei de Israel. Interessante a história que quando Samuel unge Davi rei de Israel, muitas das vezes eu pensei assim: não, agora automaticamente ele já é o rei, ele já sai dali como rei. Não. Dali em diante, Davi percorre ainda uma caminhada, percorre uma história. Mesmo sendo ungido, mesmo tendo sido direcionado por Deus para ser rei, Davi precisava construir uma história de reinado. Precisava construir uma história, um relacionamento com Deus. E aí nessa caminhada, nós sabemos a história: Davi derruba Golias, Davi é levado para o palácio, e lá ele é conduzido para tocar diante de Saul, ele é conduzido para ser um escudeiro de Saul. Davi é conduzido à batalha, ele se torna alguém muito importante, um guerreiro muito importante diante de todo o reino. Ele é aclamado por todo o povo de Israel como esse rei, como alguém que tinha essa unção de Deus sobre ele. Mas mesmo assim, ele não é coroado como rei. Davi precisava caminhar mais uma estrada, precisava construir mais uma história. E aí, com o passar do tempo, Saul começa a enxergar que Davi realmente era ungido de Deus. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apartou de Saul. Ele já não vivia mais debaixo do Espírito do Senhor, ele não tinha mais o Espírito sobre ele, era um homem amedrontado, era um homem que estava debaixo de espírito maligno, e ele começa a perseguir Davi,
começa a querer matar Davi, começa a querer derrotar Davi, porque ele já enxergava como ser humano que Davi seria o rei no lugar dele. E aí agora nós chegamos diante desse momento, aqui no capítulo 24 de 1 Samuel, e é esse texto que eu queria meditar com os irmãos, e é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos, porque esse texto vem falando forte ao meu coração durante esta semana, porque veio essa mensagem na minha mente. Um homem segundo o coração de Deus. Isso é um jargão que nós usamos, que nós utilizamos muitas das vezes no meio evangélico, no meio religioso, e fala assim, nós queremos ser um homem, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser um homem guiado por Deus? O que é ser um homem que realmente agrada a Deus? O que é ser um homem que anda nos caminhos de Deus e sabe o que fazer diante das situações? E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos nesta hora. Vamos ler o texto? 1 Samuel capítulo 24, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu senhor o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul, por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o apoiei, disse ele. Jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei, nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz um antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi, você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Amém? Amém, meus irmãos? Bem, pensando nesse texto, e pensando
neste homem segundo o coração de Deus, eu vejo aqui alguns movimentos que indicam quem era Davi. Que homem era esse segundo o coração de Deus? São 5 movimentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Prometo que vai ser bem rápido. Mas o primeiro movimento, a primeira característica, a primeira personalidade que levanta, que brota aqui nesse texto, que demonstra que Davi era esse homem segundo o coração de Deus, é que um homem segundo o coração de Deus não é movido pela ação dos seus inimigos. Saul era o rei de Israel. Saul era extremamente poderoso, mas Saul estava perseguindo Davi. Ele não perseguia só para tomar alguma coisa de Davi, ele não perseguia porque ele não achava que Davi era bonito, não. Ele perseguia porque ele queria matar Davi, ele queria exterminar Davi. Saul entendia que Davi era o seu inimigo. E muitas das vezes, quando a gente pensa nos nossos inimigos, a gente pensa assim, ele quer atrapalhar a minha vida, isso está acabando com a minha questão financeira, isso está derrubando a minha economia. E nós transformamos, às vezes, inimigos, coisas naturais, um vírus ou uma coisa, são meus inimigos, meus irmãos. Saul se transformou não somente no inimigo de Davi, mas Saul era inimigo de Deus naquele momento. Ele era um perseguidor de um ungido do Senhor. Saul era ungido de Deus, Davi também era ungido de Deus. Mas Saul perseguia Davi. E aí, meus irmãos, quando eu penso nisso, eu vejo o que Davi estava vivendo. Davi estava fora da sua casa, ele foi expulso de sua terra. Davi estava vivendo um momento extremamente difícil, porque tinha atrás dele alguém que queria acabar com a vida dele. E ele não é movido pela ação do seu inimigo. Ele não está conectado com as atitudes mais de Saul. Mas Davi continua conectado com o cuidado de Deus sobre a vida dele. Tanto que mesmo Saul, aqui nos versículos 1 e 2, nos mostra que Saul separou 3.000 dos melhores homens para perseguir Davi. A gente percebe que no versículo 11, Davi chama Saul de meu pai. Olha que interessante. Versículo 11 fala assim, veja meu pai, o que tem em minha mão é um pedaço da borda do seu manto, cortei do seu manto, mas não matei o rei. Ou seja, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi continua enxergando Saul como um pai e um rei, alguém que devia ser obedecido. Meus irmãos, que loucura para os nossos dias de hoje. Que dificuldade nós temos para viver essa realidade nas nossas vidas. Meus irmãos, qual é o ser humano? Qual é o ser humano de carne e osso que pode nos fazer mal? Que pode acabar com a nossa vida se não for debaixo da vontade de Deus, meus irmãos? Deus é supremo. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que cuida das nossas vidas e Deus continua cuidando da vida de Davi. E por isso ele não entendia, ele não era movido pela ação do seu inimigo. Ele simplesmente continuava obedecendo a Deus, continuava nos caminhos do Senhor. A segunda característica que me chamou a atenção é que um homem segundo o coração de Deus, ele não é movido pelas oportunidades. Meus irmãos, que oportunidade Davi tinha nas suas mãos. Davi estava dentro de uma caverna. Quando Saul entra dentro dessa caverna para fazer as suas necessidades, a gente pode ver isso no versículo 3, 4 e 5. E ele tinha essa oportunidade. E os homens que estavam junto com Davi falaram, Davi, agora é a hora. Davi tinha o apoio dos seus homens. Os seus homens falaram para ele no versículo 4, é a sua oportunidade. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos
para que faça com ele o que quiser. E aí, meus irmãos, Davi tinha tudo agora para exercer a sua vingança. Ele tinha tudo para tomar esse reino. Como eu disse no começo, Davi era um homem admirado por Israel. Era um guerreiro de batalha, um homem forte, valente, que era admirado por todo Israel. Então, se Davi fizesse mal a Saul naquele momento, se ele realmente matasse Saul naquele momento, meus irmãos, ele seria coroado rei no outro dia. Davi era um homem admirado. Davi também era ungido por Deus. Ele também foi escolhido por Deus para ser rei. Ele tinha a aceitação do povo, ele tinha a aceitação de Deus. A oportunidade favorecia Davi naquele momento. Ele podia exercer naquele momento tudo o que estava nas suas mãos. As oportunidades naquele momento mostravam para Davi que não havia nenhuma barreira humana que o impedisse naquele momento de exercer as suas vontades. Mas Davi não exerceu. Davi não foi movido pela oportunidade. Davi não estava com aquele coração, porque esse homem não era movido pelas oportunidades. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, será que quando tudo está nos favorecendo, será que é nesse momento que nós não precisamos nos voltar para Deus e pensar: Deus, realmente esse passo que eu preciso dar? Será que quando tudo nos favorece, será que quando tudo está a nosso favor, meus irmãos, será que é neste momento que nós não precisamos parar, respirar, meditar, olhar para Deus, se voltar para Deus, buscar em Deus as respostas? Porque nós temos essa característica. Muitas das vezes nós buscamos Deus, buscamos a presença de Deus, buscamos nos relacionar com Deus somente quando a coisa está ruim, quando a coisa nos desfavorece. Quando a coisa está favorecendo, nós muitas das vezes não pensamos em Deus. Muitas das vezes nós não buscamos fazer jejum, nós não buscamos um relacionamento próximo com Deus quando a coisa está acontecendo a nosso favor. Meus irmãos, Deus é um Deus que precisa ser louvado, ser adorado, ser obedecido em todos os momentos. E era isso que Davi estava entendendo neste momento. Ele entendia que aquele ali também era ungido de Deus. Davi entendia que ele não foi chamado para exercer vingança, para exercer força, nem matar Saul naquele momento. Então Davi não é movido pelas oportunidades. Um homem segundo o coração de Deus não é movido pelas oportunidades. Terceiro, um homem segundo o coração de Deus está sujeito ao julgamento de Deus. Repare nos versículos 12 a 15, diz assim: que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vem atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Meus irmãos, Davi afirma que jamais fará mal a Saul, porque ele entende que essa não era a sua função. Mesmo que ele estivesse sofrendo perseguição, mesmo que ele estivesse debaixo de uma perseguição feroz, que estivesse arriscando a vida dele, ele diz que ele jamais faria mal a Saul, porque essa não era a função de Davi. Davi entende que quem julga as causas dele é Deus. Que o Senhor julgue entre nós dois. É isso que Davi diz a Saul.
Meus irmãos, a soberania de Deus está acima de nós. O cuidado de Deus está acima de nós. A vontade de Deus está acima de nós. Então nós precisamos confiar nesse cuidado. Nós precisamos confiar nessa soberania. Nós precisamos confiar nesse Deus, meus irmãos. É Deus quem cuida das nossas vidas. É Deus que alimenta a nossa casa, que cuida da nossa família, que cuida dos nossos filhos. É Deus que cuida, meus irmãos. É Ele que julga as nossas causas. Não significa que nós devemos estar parados, que nós devemos estar calados mediante a injustiça, mas significa que nós não fomos chamados para matar, para derrubar, para exercer raiva, rancor, para levarmos palavras de ódio. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados a entregar diante de Deus as nossas causas. E é Ele quem vai julgar. Nós podemos falar sobre as injustiças, nós podemos exercer como povo de Deus o cuidado com o outro, porque fomos chamados para isso. A amar, a cuidar. Mas nós não fomos chamados a sermos seres humanos raivosos, sermos seres humanos que têm ódio de outros seres humanos. Nós não fomos chamados a viver uma vida de raiva. Que Deus julgue. Que Deus julgue entre todas as pessoas da terra. Amém, meus irmãos? Então, ser um homem segundo o coração de Deus é estar sujeito ao julgamento de Deus. Quarto, meus irmãos, e essa parte, sabe, me deixou muito constrangido, porque um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, possui uma consciência cristã. Mas André, como pode Davi ter uma consciência cristã? Davi viveu muito antes de Jesus Cristo. Como pode ele já ter uma consciência? Mas essa consciência cristã já existe na palavra. A Bíblia aponta para Jesus, meus irmãos. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. E aquilo que Davi viveu aqui nesse relacionamento com Saul, meus irmãos, é um relacionamento de alguém que conhece Deus e sabe que Deus vive debaixo de uma consciência, Deus está numa consciência, Deus existe numa consciência de um Cristo crucificado. Então o homem segundo o coração de Deus, ele possui uma consciência cristã, porque ele se relaciona com Deus, que é um Deus que enviou um filho para morrer na cruz. Esse Deus é o mesmo Deus de sempre. Olha que interessante. Versículos 5 e 7 diz assim: sua consciência, porém, começou a perturbá-lo. A consciência começou a perturbar Davi, porque ele cortou um pedaço do manto da orla de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Meus irmãos, eu não sei como eu agiria naquele momento. Ele tinha o inimigo dele. Ele tinha aquele que estava prestes a matá-lo nas suas mãos. Ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul e a consciência dele doeu, porque ele sabia que aquele ali era ungido de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Quem somos nós para exercer maldade, ou para maltratar, ou para maltratar qualquer filho de Deus? Aquele que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Precisamos ter a consciência de Davi. Essa é uma consciência cristã. Uma consciência de alguém que não exerce a sua vontade, mas alguém que se entrega em favor do outro. Meus irmãos, Davi diz para Saul que ele jamais faria mal a ele. Olha o que ele fala no versículo 16 e 17.
É você mesmo, meu filho Davi? Perguntou Saul. Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Saul entende que Davi pagou o mal com o bem. Davi naquele momento não queria matar Saul. Davi naquele momento, ele queria simplesmente cumprir a vontade de Deus na terra. E não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus na terra. Meus irmãos, um homem segundo o coração de Deus é um homem, é um ser humano, é qualquer pessoa que possui uma consciência cristocêntrica. Alguém que se entrega, alguém que prefere agradar a Deus, alguém que sabe que em meio ao sofrimento, em meio às lutas, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos servir a Deus em todos os momentos. E assim Davi se colocou diante de Deus, diante de Saul, diante de todos aqueles homens, diante do seu exército, diante do exército de Saul. Interessante que Davi naquele momento ele estava dentro de uma caverna. Gente, caverna é lugar escuro, é lugar sombrio. Não sei se você já foi dentro de uma caverna, já vivi uma experiência dentro de uma caverna, com o pastor Fabrício, com a Vitória lá, na região lá da Chapada Diamantina. Irmãos, caverna é lugar esquisito. Caverna é lugar onde não há vida, onde os seres que vivem ali dentro são seres esquisitos, que têm que se adaptar para poder sobreviver ali. Um ser humano não consegue sobreviver dentro de uma caverna. E ele estava naquele momento, um momento sombrio, um momento de decisão. O que fazer com este homem perverso que me persegue? Lugar escuro, lugar onde ninguém está vendo, lugar onde a nossa consciência é levada a uma decisão. Meus irmãos, será que ainda nós temos consciência? Porque a consciência envolve alguém olhar para dentro de si, se enxergar, olhar e ver quem nós somos de verdade. Será que você que está me ouvindo nessa noite, você ainda tem consciência? Será que essa pandemia vai acabar com a sua consciência cristã? Será que as dificuldades da vida vão acabar com a nossa consciência cristã? Nós precisamos urgentemente viver uma consciência cristã. A humanidade precisa enxergar nos filhos de Deus uma consciência cristã. Alguém que está mais conectado com a palavra de Deus, ter mais tranquilidade para falar, ter mais amor ao próximo, estar pronto para morrer em favor do outro. Essa é uma consciência cristã. É isso que Davi está vivendo nesse momento. E por último, meus irmãos, quinto e último, um homem segundo o coração de Deus não busca vingança, meus irmãos. Davi não estava diante de um perseguidor e ele não estava ali para buscar vingança. Davi não estava diante de um perseguidor somente para ser levado para um lugar de morte. Davi estava diante de um perseguidor para exercer uma fé em Deus, uma fé que nos leva a não buscar vingança. O que é a vingança, meus irmãos? Vingança é retribuir. Vingança é reagir com maldade. É fazer o mal a quem te faz mal. É dizer para o outro: se você me fizer mal, eu também vou te fazer mal. Se você faz isso contra mim, eu te retribuo. Davi não estava ali para fazer isso. Isso não fazia parte de Davi. Tanto que Saul pede que Davi faça uma promessa a ele. Que quando ele for rei de Israel, lá no versículo 20, que ele guardasse a família dele, que ele não destruísse a família de Saul.
E Davi vai e promete. O versículo 22 diz assim: então Davi fez a Saul esse juramento, que ele não destruiria a família de Saul quando ele fosse rei. E aí você pode pensar, então está resolvido o problema. Fizeram as pazes, foram cada um para sua casa, está tudo resolvido. Não, meus irmãos. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Saul continuou a perseguição a Davi. Davi mais uma vez teve chance de matar Saul, poupou a vida de Saul mais uma vez. Mas, se você continuar lendo a história, você vai ver que Davi poupou familiares de Saul. E aí, meus irmãos, o que nós estamos buscando? Será que nós estamos ainda com um coração vingativo? Será que nós somos aqueles que proferem versículos isolados, que proferem palavras isoladas? Às vezes até mesmo da Bíblia nós tiramos versículos e palavras da Bíblia para se vingar de pessoas, para dizer para pessoas que aqueles que nos viram humilhados vão ser derrotados, aqueles que nos viram cair vão nos ver voar. Será que é isso? Será que foi para isso que nós fomos chamados? Meus irmãos, quem matou Saul? Quando foi que Davi matou Saul, meus irmãos? Saul morreu pela sua própria espada. Saul se matou. O que precisou Davi fazer nesse sentido? Nada. Então, meus irmãos, um homem segundo o coração de Deus não busca a vingança. Um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, não surge de boas palavras, de boa aparência. Saul com certeza era mais belo, tinha uma aparência melhor do que Davi. A Bíblia fala que Davi tinha boa aparência, era ruivo, de gentil aspecto, mas fala que Saul era alto, forte. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que se parece com Cristo Jesus. Essa é a nossa história. Então, quando alguém falar assim, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, você diz para ele, ou pensa para a sua vida, ou pensa dentro de você, nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus. Porque se eu me parecer com Cristo Jesus, eu serei um homem, eu serei uma mulher, eu serei uma criança, eu serei um idoso, eu serei qualquer ser humano, segundo o coração de Deus. Então nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus. E Jesus é da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. E nós, seres humanos, será que nós também podemos ser da linhagem de Cristo Jesus? Será que nós podemos também viver um relacionamento de profundidade com Deus? Ao ponto de entendermos que o sacrifício na cruz do Calvário foi por toda a humanidade, foi pelas nossas vidas, e nós precisamos nos parecer com Ele? Então, meus irmãos, nesta noite, é a noite que o Senhor preparou para cada um de nós. Estamos nas nossas casas, estamos impedidos por circunstâncias de estarmos juntos, nos abraçarmos, mas nós estamos juntos aqui sendo chamados a sermos da linhagem de Cristo Jesus, a termos um coração segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar por isso. Gostaria de orar com você na sua casa e que você pudesse realmente vivenciar isso na sua vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque podemos, Pai, nesta noite, Pai, diante desse encontro, Saul e Davi, podemos ver aqui seres humanos, Pai, que estavam em confronto, um perseguidor e um sendo perseguido. Dois homens que foram ungidos por Deus, que foram escolhidos por Deus, mas eram homens diferentes. Eram homens, Pai, que se apresentaram no relacionamento com Deus de forma diferente. Um realmente tinha força, tinha autoridade, tinha boa aparência.
mas o outro, Pai, se parecia com Cristo Jesus. O outro tinha um coração segundo o coração de Deus, Pai. E nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque também queremos ter um coração segundo o coração de Deus. Nós queremos ser iguais a Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos levar a essa consciência, a uma consciência cristã, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos por isso, porque nós não enxergamos na Tua palavra outra forma de viver um relacionamento com Deus, se não for um relacionamento debaixo da consciência cristã, Pai. Nós não enxergamos, Pai, uma outra forma de viver contigo. E que o Senhor possa nos conduzir durante esta semana, em atitudes, em palavras, que o Senhor possa nos conduzir durante esta semana, Pai, em conversas, que o Senhor possa nos conduzir durante esta semana, Pai, a um relacionamento com Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que se renova a todo instante, que se renova todo dia. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Meus irmãos, então, meus irmãos, como de costume, no domingo à noite, como igreja, a Igreja Batista Monte Gerizim, nós temos o costume de orar pelos aniversariantes. Então, se você fez aniversário durante esta semana, você está aí na sua casa, se você fez aniversário, eu queria orar por você, você que fez aniversário de casamento, você que comemorou mais um ano da sua vida, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelos nossos irmãos, aqueles que completaram mais um ano de vida, aqueles que completaram mais um ano de casados, que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida deles, Pai, cuidar deles, direcionar a vida de cada um deles, Pai. Nesta hora, Pai, sentimos um aperto muito grande no coração, porque não estamos juntos para nos abraçarmos, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, que o Consolador esteja, Pai, cuidando da vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa, Pai, realmente transformar as nossas vidas, Pai, em seres humanos que são gratos a Ti e que completaram mais um ano de vida, Pai, e continuam sendo gratos e continuarão sendo gratos, e que o Senhor possa abençoar aqueles que estão completando também mais um ano de casado, que o Senhor possa cuidar dessas famílias, desses casamentos. Sabemos, Pai, que o Senhor ama a família, que o Senhor tem prazer, Pai, em cuidar da nossa casa. Por isso nos alegramos nesta hora, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, gostaria de agradecer a cada um de vocês. Gostaria de dizer que para nós que estamos aqui é muito difícil. Gostaria de pedir perdão se não me expressei bem, mas é tudo novo para nós, para todos nós. O pastor Diogo vem durante um bom tempo se esforçando para trazer a mensagem, para continuarmos conectados na palavra, continuarmos conectados como igreja. E sabemos que Deus tem cuidado da casa de cada um de nós. Gostaria de dizer para vocês que o meu telefone está aberto. Se você que está me ouvindo agora estiver precisando de alguma coisa, nós continuamos com a igreja aberta, a secretaria da igreja está aberta. Nós temos feito o trabalho de sustentar pessoas, de trazer não somente o alimento espiritual, mas o alimento físico. Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade, se você está passando por alguma dificuldade física, meus irmãos, pode buscar lá na igreja, na secretaria da igreja, falar com a Rosa. Nós vamos orar, nós vamos cuidar de você. E se pudermos, estiver ao nosso alcance, nós vamos ajudar no sustento da sua casa, sustento da parte física. E também você pode ligar, mandar mensagem, que nós estaremos orando juntos. Amém, meus irmãos? Continuamos firmes como igreja, que possamos permanecer firmes na caminhada com Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar esse culto? Vamos lá? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo momento que tivemos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque não estamos juntos, Pai, no templo, mas estamos juntos, Pai, porque o Senhor nos uniu com o sangue na cruz do Calvário. O Senhor nos uniu, Pai. E essa unidade, essa união permanece, Pai.
que possamos permanecer firmes na caminhada contigo, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor construiu uma história, Pai, com todos nós. Uma história de sacrifício, uma história de cruz, uma história que não pode ser apagada por uma pandemia, uma história que não pode ser apagada por uma dificuldade, mas uma história que é eterna, Pai. E que nós possamos permanecer firmes contigo nesta caminhada eterna. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana na presença de Deus. Deus abençoe. Um abraço forte a todos. Amém? Tchau. Fiquem com Deus.